Fala, peregrinos, como é que vocês estão? Tudo certo? Vou trazer hoje um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Geralmente eu faço reflexões um pouco mais aprofundadas sobre temas relacionados a trabalho, a estudos, mas hoje eu trouxe um tema um pouco diferente, uma reflexão sobre um vídeo que explodiu aí na plataforma nos últimos dias. O nome do vídeo é Um Pedido de Socorro. Acredito que muitos de vocês já viram. Esse é o vídeo. Ele simplesmente é um relato de um rapaz, sua história de vida, e esse vídeo ele tem 1 milhão de visualizações em 6 dias, e ele recebeu várias doações, aqui como a gente pode ver, várias pessoas apoiando, várias pessoas conhecidas aqui fazendo doações, e isso mostra o poder, né, que o YouTube tem. Mas eu quero fazer uma reflexão um pouco diferente sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre essa questão de realizar sonhos. O que são sonhos, né? Então eu vou abordar um pouco a vida dos sonhos, o que eles vendem pra gente como vida dos sonhos, a vida real, o que é de fato realidade no mundo que vivemos. Vou fazer uma reflexão também sobre se o teu sonho, você precisa persistir nele. Então quais são os fatores que você tem que levar em conta para persistir nesse sonho, o que você deve levar em consideração. E também vou fazer uma reflexão sobre você precisa desistir. Talvez aquele sonho que você tem seja um sonho que já está há muito tempo para ser realizado, e eu vou fazer você refletir sobre se não é a hora de você desistir. E às vezes desistir é uma coisa boa. E também vou dar uma opinião e meu conselho para ele, né, pro autor do vídeo ali, e para expressar minha opinião sobre esse assunto. Bom, então eu vou começar falando sobre a vida dos sonhos. Então o que eles venderam pra gente? Então eles venderam pra gente, eu faço parte da geração milênio, que hoje tem entre 20 e 35 anos, e nós somos a geração Friends. Eu gosto muito dessa analogia, porque na série Friends, as pessoas ali são jovens que moram em Manhattan, num dos bairros mais caros, tem um apartamento ali que ninguém trabalha, não tem como pagar aquilo, simplesmente cai tudo na mão deles, eles vivem uma vida dos sonhos ali, onde eles trocam de casal e eles fazem o que querem, não tem nenhuma responsabilidade, não pretendem ter família, não pretendem ter filhos, não pretendem ter trabalho. A vida deles é simplesmente curtir, né? Então, acredito que a nossa geração ela está muito dentro dessa mentalidade, onde a gente foi ensinado que a gente deve aproveitar a vida, né? Então, hoje o que a gente vê muitos jovens que têm 30 anos, e esses jovens que têm 30 anos, jovens entre aspas, né, que 30 anos, se você pegar uma década, na geração passada, 30 anos a pessoa já tinha família, já tinha filhos, mas nessa nossa geração ainda é considerado uma pessoa jovem, pessoa que está iniciando a vida. Então essa mudança de mentalidade, ela acarreta em vários problemas, como vai ser comentado nesse vídeo ali, da minha opinião sobre esse rapaz, né. A gente tem também uma síndrome do Peter Pan. Então a síndrome do Peter Pan é quando a pessoa ela não cresce. Então na história do Peter Pan ele é um menino que acaba virando adolescente ali, e ele sempre está naquele conto que ele é uma criança, ele quer viver naquele mundo de fantasia em que ele não assume responsabilidade. E a gente vê que hoje é muito comum as pessoas elas ficarem cada vez mais acomodadas na vida que elas têm. Elas acabam ficando acomodadas vivendo na casa dos seus pais, elas acabam ficando naquela situação e não tem interesse nenhum de mudar. Elas continuam ali vivendo daquela forma, e isso vai se prolongando por muitos anos, e acaba que ela fica uma eterna adolescente, né? Então, tem esse fator aqui. Trabalhe com o que gosta, que não vai trabalhar um dia da sua vida. Essa famosa frase que passaram pra gente, né? A gente da geração milênio escutou isso ao longo da nossa vida inteira. E isso aqui é um grande problema, porque parece e ensina que o trabalho é uma coisa que você tem que gostar, não tem que ser chato. Que o trabalho ele nunca pode ser chato. Se o trabalho for chato é porque você está trabalhando errado. E nem sempre. Muitas vezes você vai ter que fazer coisas chatas trabalhando mesmo com uma coisa que você gosta. E tá tudo bem, isso não é um problema. A gente tem também a cultura woke, que vende acredite nos seus sonhos, que você pode, a diversidade, todo mundo é igual, você tem a capacidade de ser o que você quiser. Se você nascer um homem, você pode ser uma mulher. E independente disso, você não pode aceitar que ninguém diga que não.
E eu não tô aqui nesse vídeo falando mal sobre as pessoas, escolhem fazer o que elas querem, mas não podemos chegar a aceitar que mulheres, por exemplo, consigam competir com homens em modalidades esportivas. Isso é um absurdo. Você vai ver uma luta, a pessoa se diz mulher e ela luta na modalidade feminina. E isso está acontecendo nas Olimpíadas, aconteceu isso. E isso é a cultura woke. A cultura woke está nos filmes, a cultura woke está no esporte, ela está em todo ao nosso redor e ela vende esse acredite nos seus sonhos, você pode, todo mundo é igual. Que na verdade não é isso, né? Se a gente pegar a vida real não é isso. A gente tem aqui então o grande reset 2030, que eu acredito que seja aonde está o fundamento de toda essa cultura woke, de toda essa mentalidade que estão vendendo pra gente. Porque a série Friends, por exemplo, que eu comentei, ela também tem um pouco dessa cultura woke já embutida. Eles querem que a gente pense nisso, eles querem que a gente adentre dentro dessa cultura que eles querem vender pra gente, para que a gente fique cada vez mais receptivos às coisas que eles querem fazer. Eu vou trazer um vídeo também sobre o Grande Reset 2030, que foi falado no Fórum Econômico Mundial e vai acarretar várias situações aí para nossa vida e que a gente tem que começar a se preparar desde já, porque vai ser uma coisa que vai mudar totalmente a forma como que a gente vê a nossa vida, né? E então, já que a gente falou sobre a vida dos sonhos, o que eles vendem, as séries, né, todas essas questões, a gente então pode pensar na vida real. Então a gente começa aqui pensando, né? Nesse vídeo, no pedido de socorro, o rapaz ali ele fala sobre um sonho. E o sonho dele é ser jogador de Fortnite profissional. Então aqui começa, eu já faço uma pergunta para vocês. Quantos queriam ser jogadores de futebol quando crianças? Quantos queriam ser astronautas quando crianças? Quantos queriam ser youtubers quando crianças, nessa nova geração? Quantos queriam ser tantas coisas? E no final das contas, os nossos sonhos não se realizaram. E tudo certo, não tem problema nenhum. O que tem que entender é que são sonhos. E são sonhos muitas vezes muito complexos de realizados, na verdade, muito difíceis. Quantas pessoas podem ser jogadores profissionais de futebol? E quantas pessoas que vão ser jogadores profissionais de Fortnite? Você basear a tua vida num jogo ou num sonho como esse é simplesmente uma ilusão. Você tem que ter consciência que isso pode acontecer. Se for a tua vez de acontecer isso, se realmente Deus quiser que você seja um jogador de futebol, seja um jogador de Fortnite, você vai ser. Mas não é todas as pessoas que sonham isso que vão conseguir. E você tem que estar preparado para isso. Tem que ter um plano B, tem que ter uma ideia, né? Aqui, eu trouxe alguns dados aqui, que aqui seria, como por exemplo, a geração canguru, os filhos adultos que moram com os pais. Então, no Brasil, 1 a cada 4 pessoas de 25 a 34 anos ainda não saiu da casa. Dinheiro não é o único motivo. Então, aqui eu entendo, como eu falei, eu já trouxe em alguns vídeos, eu vou trazer mais, a economia do Brasil ela é simplesmente uma economia de terceiro mundo, a gente ganha mal. Porque eu estou incluso nessa geração. E é difícil mesmo que você queira ter a tua vida, você seja um adulto funcional, é muito difícil você pagar um aluguel aqui no Brasil. O aluguel aqui no Brasil é caro e muitas vezes eu acredito que você deve ficar na casa dos seus pais, até 34 anos, se for o caso. Se você estiver guardando esse dinheiro, se estiver preparando para sair de casa. Mas acredito que muitos desses jovens, eles na verdade, eles não têm essa ideia, que estão trabalhando e guardam dinheiro para construir. Acredito que, pelo menos pelos dados econômicos do Brasil, pelos dados que a gente vê de investidores, de pessoas que fazem economias, na verdade esses jovens estão morando com seus pais, gastam todo o seu salário e não tem pretensão nenhuma de sair de casa deles. Então, daí é um problema, porque ao invés de eles estarem utilizando isso para eles conseguirem ter uma melhor vida no futuro, não, eles estão utilizando isso por conta que é mais fácil morar com os pais mesmo, e eles vão continuar fazendo isso até quando eles puderem, né? Então, a gente tem também outro problema no Brasil, que a maioria dos jovens então são desempregados. Então aqui, pesquisa mostra que 5,2 milhões de jovens entre 14 e 24 anos estão sem emprego. Entre os desempregados, 52% são mulheres e 66% são pretos e pardos.
Então a gente tem um problema aqui no Brasil, tá? Em que a gente tem um nível de desemprego que ele tá baixo atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Porém, dessas pessoas que estão desempregadas, uma grande parte são jovens. Então, aqui revela que dos 207 milhões dos habitantes do Brasil, 17% são jovens de 14 a 24 anos. E desses, 5,2 milhões estão desempregados, corresponde a 55% das pessoas na situação do país. Ou seja, das pessoas que estão desempregadas, metade são jovens. Então isso acarreta a vida real. A vida real é isso. É difícil até arrumar um trabalho. Então imagine você virar um jogador profissional de Fortnite. Você entende que é um sonho isso? É uma coisa que a probabilidade disso acontecer é muito baixa e você tem que estar preparado para isso. Questão do subemprego também, que eu já trouxe um vídeo aqui no canal. Questão do subemprego, ele tá ligado às pessoas que trabalham em empregos que não pagam bem, que acabam não conseguindo se desenvolver nesse emprego. Então é um grande problema também aqui do Brasil. E daí a gente entra aqui, amor ao trabalho. Então eu trouxe também um trecho do Gênesis, né, da Bíblia, e aqui já está escrito, desde o princípio, que ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a sua vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ou seja, desde o princípio, a gente é instruindo que a gente terá muito trabalho. E esse trabalho ele vai ser árduo. Maldita será a terra. E você vai ter que fazer o teu trabalho. Então o trabalho não é para ser uma coisa prazerosa. Você pode tornar ele prazeroso. Através de ações, de atitudes que você tem, você pode fazer esse trabalho virar prazeroso. Mas a verdade é que, na maioria do tempo, o teu trabalho não vai ser prazeroso. Porque até uma coisa que é prazerosa para você, quando você começa a trabalhar com isso, ela acaba se tornando uma coisa que vai ter problemas. Você vai ter que fazer coisas muitas vezes que você não gosta, porque até jogar um jogo, se você começar a querer trabalhar de jogos, viver jogando, isso vai virar uma coisa que não vai ser prazerosa. Porque uma coisa é você jogar quando você está com vontade, quando você quer se distrair. Outra coisa é você ter uma responsabilidade com aquilo. E quando você cria uma responsabilidade, você torna aquilo um trabalho. Outra coisa é assumir as responsabilidades. Então a vida real muitas vezes joga responsabilidades em cima de você e você tem que assumi-las. Muitas vezes você vai ter um filho, às vezes você tem uma esposa, você é uma mulher que está ouvindo o vídeo, você tem um marido e você tem que cuidar da tua casa. Às vezes você é uma mãe solteira, então você vai ter que cuidar do seu filho. Tudo isso acaba sendo vida real. Você percorre teus sonhos na medida que você pode. No resto do tempo você tem que fazer o que tem que ser feito. E aprenda que 90% do tempo não vai dar certo. E que 90% dos seus sonhos serão frustrados. Isso é uma dura verdade. Mas a maioria do tempo as coisas que você faz não vai dar certo. Ou não daquela forma que você pensou. E nos teus sonhos, a maioria deles vão ser frustrados. Você não vai conseguir tudo que você quer na vida. Tudo que você almejou. Todos os teus sonhos de criança vão se realizar. Alguns deles podem se realizar, mas todos eles não vão se realizar. E no cemitério está cheio de sonhadores e corajosos. Então aqui também tem um ponto que eu acho muito importante da gente pensar. Que a mídia social, as histórias, elas só contam o lado dos vencedores. O lado dos perdedores está tudo no cemitério. Ninguém lembra do cara que construiu uma empresa e faliu. Todo mundo lembra do cara que construiu uma empresa e prosperou, que tornou a empresa multibilionária. Ninguém lembra do cara que tentou ser jogador de futebol por 4 anos, né? Ou jogador de Fortnite por 4 anos e no final não conseguiu. Não, eles vão lembrar da pessoa que tentou ser jogador profissional e conseguiu. Porque a história do fracassado não vende. O que vende é a história do vencedor. Então, a gente nunca pode esquecer disso. Que os fracassos, eles são encobertos. Enquanto a gente tem que... As vitórias, elas são expostas. E também trabalhe e busque seu sonho. Então, não adianta ser hipócrita e falar, você não deve buscar seus sonhos. Eu acredito até que você deva. Que você deve sonhar alto, pensar alto. Porque quando você pensa alto e sonha alto, as coisas, mesmo que elas não aconteçam 100%, ainda elas vão ser muito boas. Então, sim, você tem que sonhar alto. Você tem que buscar. Mas você tem que trabalhar, assumir suas responsabilidades no tempo que você precisa dedicar isso e no
tempo que sobra, você busca seus sonhos. Mas você tem que fazer os dois. Não basta você tentar buscar só o seu sonho, igual o caso do vídeo, em que até passar fome buscando um sonho. Que pensamento é esse? Que futuro isso tem? Imagine se tivesse uma família, se tivesse pessoas que dependessem dessa pessoa. Que pessoa você poderia contar? Se a pessoa simplesmente eu vou seguir meu sonho, mas eu vou passar fome por isso. É um pouco falta de pensamento crítico mesmo, falta de responsabilidade com as coisas que você pensa. E agora então, já que eu passei um pouco a visão dos sonhos que eu acredito e um pouco da vida real, agora seria a ideia de, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu preciso persistir ou preciso desistir? Então vamos ver se você precisa persistir. Primeiro, você tentou apenas um mês e quer parar. Então aqui já está um grande problema dos brasileiros. Enquanto algumas pessoas elas tentam demais aquilo, até o ponto de chegar a passar fome, outras pessoas não dão o tempo necessário para que as coisas aconteçam e querem que o resultado seja muito rápido. E isso acontece muito hoje por conta das redes sociais. Então você entra ali na rede social, você começou a trabalhar com internet, começou a trabalhar com YouTube, e o primeiro, você abre a rede social ali, o Instagram, um menino de 17 anos ali, tá cheio de carros, tem uma mansão, que muitas vezes é tudo mentira isso aí. Isso aí eles compram, alugam ali pra vender uma vida que não existe. Viagens internacionais e falando que você pode em poucos meses aí virar milionário. Isso é uma mentira, ninguém consegue fazer isso. Mesmo você sendo uma pessoa que tem uma boa capacidade, tem um conhecimento, consiga prosperar no meio digital, você não vai ganhar tanto dinheiro em poucos meses assim. Isso é um sonho que eles vendem para te vender um curso. E isso não é só na área do digital, você vê isso em várias outras áreas da vida. Então, por exemplo, mais da metade dos alunos desistem da faculdade do Brasil. Então, ou seja, de 2 pessoas que entram na faculdade, uma não termina. E por que o curso de TI tem um dos maiores abandonos? Porque a pessoa escolhe fazer uma faculdade de TI, por exemplo, que é uma faculdade do momento, eu vou virar programador, e você entra ali em vídeos no YouTube e eles falam como a programação dá dinheiro, e você pensa, eu vou fazer esse trabalho. Daí você entra lá, você percebe que não é fácil, que é um trabalho desgastante, que você vai ter que aprender novas coisas, é um trabalho que você vai ter que se esforçar, e você desiste. Porque você não pensa no longo prazo, você não pensa na recompensa, você vai pensar apenas no que você vai ganhar no curto prazo. Então 6 alunos em 10 saem antes de se formar. Mercado de trabalho aquecido e recursos atrás estão entre as razões. E seria isso aqui que eles dizem, né? Mas eu acredito que tenha mais fatores, porque isso você vê em outras áreas do Brasil, né? Você tem algumas áreas, como por exemplo a área econômica. Os brasileiros não fazem economias, não fazem investimentos. Por quê? Porque eles são imediatistas, eles não conseguem pensar no longo prazo. Porque se você mostrar para alguém que no longo prazo, você investindo algum valor ali, você consegue ter uma aposentadoria extra, que você consegue ter uma qualidade de vida, um valor que vai te sustentar lá na frente, eu acredito que a maioria das pessoas fariam. Mas por que não conseguem fazer? Mesmo sendo simples. Porque o imediatismo não deixa essas pessoas fazerem isso. Então, ou tentou um ano e teve algum resultado, mas não foi o que queria. Digo para você persistir, porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada, a gente pensa que em um ano as coisas vão acontecer, que as coisas vão ser da forma que a gente pensou, que as coisas vão acabar acontecendo daquela forma, e muitas vezes não. Mas não é porque não aconteceu num ano que não vai acontecer. Se você teve algum resultado, se é possível você continuar, continue. Porque se já mostrou algum resultado, é por conta que vai dar certo. Mas não naquele tempo que você esperou e tá tudo certo. Você se compara com alguém e se acha um lixo. Esse é o problema das redes sociais. Hoje você entra lá, a pessoa fala que começou no YouTube faz 2 meses e já tá com 10 mil seguidores. Ou, o cara já monetiza o canal em 20 dias. E isso não é a verdade. No fundo, você sabe que isso não é verdade, mas você acha que se ele conseguiu, você tinha que conseguir também. Então esse é um problema hoje, principalmente das redes sociais, e o que acaba vendendo é a conquista das pessoas. O fracasso, como eu falei, nunca é lembrado. A gente tem também que você acha que é um fracassado e nada vai dar certo. Esse é um problema também. Além da comparação, você acha que é um fracassado. Então você fracassou já algumas vezes na vida, e quando você fracassa algumas vezes na vida, esse fracasso ele vai se acumulando, e você cada vez fica mais difícil
de atingir aquele ponto que você quer. Então tem medo de estar perdendo tempo. Esse é a nossa ansiedade da era moderna, dessa vida atual, que você tem que estar sempre correndo, sempre fazendo alguma coisa, e você sempre tem medo de estar perdendo tempo, sendo que no fundo você estaria usando esse tempo que você está, por exemplo, produzindo um vídeo, ou você está estudando para área de programação, para algum concurso, e provavelmente estaria usando esse tempo para fazer uma coisa que não te levaria a nada. Você provavelmente estaria em redes sociais, ou você estaria jogando, faria alguma coisa que no final das contas não te levaria a nada. Mas você acha que está perdendo tempo por aquilo. E muitas vezes, tem uma palestra muito interessante que o Steve Jobs já fez, que é Connect the Dots, que tem no YouTube, que você pode assistir, que ele faz uma palestra em Stanford, e ele fala sobre conectar os pontos. E quando você conecta os pontos, você não consegue conectar os pontos quando você está vivendo aquilo. Você só consegue conectar os pontos lá no futuro. Então tudo que você faz hoje, ele pode agregar em alguma coisa que você nem tem ideia do que você vai fazer lá no futuro, mas que vai agregar. Então nunca é uma perca de tempo fazer alguma coisa. Quando você faz algo, mesmo que aquilo não gere um resultado imediato, ele te compõe. Ele compõe a tua cultura, ele compõe a forma que você pensa. Então nada que você faz é uma perda de tempo, principalmente em parte de estudo, ou um trabalho que você fez, até uma empresa que você fracassou, que você quebrou. Essa empresa que faliu, ela vai te ajudar na próxima empresa, ou no próximo trabalho que você tem, a não cometer os mesmos erros. Talvez um erro que você cometeu hoje vai evitar que você cometa um erro 10 vezes maior no futuro. Então, eu acredito que você deve persistir se você enxerga esses pontos no teu sonho, no teu objetivo. Agora, o que faz você precisar desistir? Você está passando fome. Cheguei aqui já no ponto extremo do vídeo, que eu achei que realmente, se você chegou ao ponto e você está passando fome, você precisa desistir do teu sonho. Ou pelo menos você tem que dar 10 passos para trás e falar, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso para que o meu sonho não seja um peso para mim e não seja um peso para os outros. Porque é mesmo, eu passo fome, mas você não vai morrer de fome. Alguém vai te ajudar. Alguém vai fazer uma doação, ou alguém simplesmente você vai ter que pegar um auxílio do governo. Então alguém vai ter que te ajudar por uma responsabilidade tua, que você não está assumindo a responsabilidade da tua vida. Você está perseguindo um sonho, mas de uma forma totalmente inconsequente. Você não está pensando no que vai acontecer. Você está sendo teimoso. Muitas vezes tudo vai contra aquilo. Você percebe que as coisas não dão certo, você acaba percebendo que tá só indo piorando as coisas, e você não vê resultado nenhum daquilo, e mesmo assim você continua, você é teimoso, e as coisas dizem para você parar, para você mudar, mas você tem aquele medo também de parar, então e o que as pessoas vão pensar? Então isso é um pouco ser teimoso. Você precisa mudar de rota. Então muitas vezes desistir não é você largar, às vezes é você mudar de rota. Simplesmente, por exemplo, eu tenho um sonho de ser um jogador profissional de Fortnite. Faz 4 anos que eu tô jogando. E isso não me deu resultado. Eu tô passando fome. O que eu faço? Eu mudo de rota. Talvez eu não seja um jogador profissional, mas eu possa ser um criador de conteúdo. Que eu vi que ele criava conteúdo ali. Mas ele não focava muito nisso. Ele focava em jogar, ao invés de produzir conteúdo. Então, diminui o tempo de jogo e aumenta o tempo de produção de conteúdo sobre o jogo. Ou simplesmente, preciso trabalhar, já que eu tô passando fome. Então eu vou continuar jogando, vou diminuir a hora de treinamento que eu tenho jogando e vou buscar um trabalho para mim conseguir me sustentar. Então seria isso a mudança de rota. Ou muitas vezes vou largar esse sonho e vou buscar outra coisa. Mas as pessoas elas têm essa dificuldade de largar as coisas. E o livro Essencialismo. Então aqui um livro que li recentemente, é muito interessante, eu vou deixar o link nos comentários fixados. E esse livro, ele ajuda muito a gente a pensar dessa forma, em que quando a gente diz sim para uma coisa, a gente está dizendo não para muitas outras, e quando a gente diz não para uma coisa, a gente está dizendo sim para muitas outras. Então até um não é um sim. Quando a gente fala eu não vou fazer isso, eu estou fazendo. E quando eu não desisto de algo, eu estou fazendo uma escolha também. Então o livro Essencialismo, ele te ensina e te apresenta essa ideia que 80% das coisas que você pode fazer, elas não valem a pena serem feitas. Você precisa ser essencial, você tem que ver o que é essencial e o que te traz realmente comprometimento, o que vai te trazer felicidade. Nesse caso, ele é uma pessoa que quer trabalhar com isso. Então, ele deve buscar esse sonho.
Mas na forma que está, eu acredito que ele teria que buscar de uma outra forma, mudar a rota. E qual que seria a minha opinião e meu conselho para ele? Então, eu já fracassei e quebrei 2 empresas, então eu vou falar um pouco da minha experiência de vida. Então, as empresas que eu fracassei, hoje eu vejo que foi um pouco por sonho, né? Eu não fiz uma análise boa de mercado, eu simplesmente construí a empresa e pensei, vai dar certo, vai vender. E mesmo eu tendo um bom produto, eu fazendo tudo certo na parte de produção, eu não tinha habilidade de venda. Não tinha mercado para vender esse produto. E então, esses fracassos que eu cometi hoje já me ajudam. E eu, quando criei uma empresa também, eu pensei nela e comprando tudo do melhor, já investindo alto na empresa. E hoje, quando eu vou começar um negócio, eu vou começar um projeto, eu invisto o mínimo possível. Pois eu preciso que esse projeto ele comece a dar resultados para que ele comece a se pagar. E isso é um problema que eu vejo, principalmente com novos empreendedores. Eles pegam, às vezes, até o investimento de banco e peguem ali um cheque especial ou pegam um grande investimento e acaba pensando ali que vai dar tudo certo e às vezes não dá. E daí fica com uma dívida alta. Outro fator seria o vitimismo não vai te levar a nada. Costas eretas e ombros para trás. Aqui eu trouxe então a primeira regra do livro 12 Regras para a Vida. Eu vou deixar no link na descrição também. É um ótimo livro que ele fala sobre isso, que é do Jordan Peterson. Ele fala sobre conselhos. E um desses conselhos é que você deve sempre estar com as costas eretas e ombros para trás. E ele fala sobre, nesse capítulo ali, sobre essa regra, onde ele fala sobre a vida animal. E ele usa o exemplo das lagostas, onde sempre vence a que se opõe mais, a que se mostra mais poderosa. E muitas vezes o que a gente tem que ter na nossa vida é se demonstrar superior. Não precisa ser superior, mas a gente não pode se botar numa condição de vitimismo. Porque muitas vezes o fracasso ele é utilizado como um instrumento para se vitimizar. A gente utiliza o fracasso como um instrumento para isso. E esse é um problema, porque o vitimismo não vai te levar a nada. Você precisa entender que aquilo aconteceu, assumir a responsabilidade e tocar para frente. Você também sabe que as pessoas se comovem, né? E música triste no fundo. Então, quando você vê esse vídeo, eu me comovi. Eu pensei que Deus abençoe ele, que ele possa conseguir esses objetivos. Mas ele também utilizou isso como um vitimismo, por conta que ele produziu o vídeo, né? E o vídeo tem música triste no fundo, ele traz aquele ar de comoção, e ele tá contando a história de vida dele. Ele tem uma história de vida triste. Porém, ele utiliza isso como uma forma também de gerar engajamento e ganhar dinheiro em cima disso. Então, por trás desse vitimismo também tem uma pessoa que tem consciência das coisas. Tem uma pessoa que tem consciência que vai ganhar uma ajuda, e essa ajuda dele vai acabar ajudando ele a comprar comida. Então, teve um objetivo por trás desse vídeo. Não foi simplesmente um vídeo, estou pedindo socorro, e esse pedido de socorro seria só para demonstrar isso. Não, tem um interesse por trás para ganhar dinheiro. E as pessoas que apoiam e falam para perseguir o sonho do Fortnite está apenas enterrando ainda mais. Dessa forma que está o sonho dele, ele simplesmente vai se enterrar cada vez mais. E se ele pegar esse dinheiro e continuar dessa forma, seguindo o sonho dessa forma, por mais 2, 3 anos e acabar esse dinheiro, esse cara vai se churrascar. Esse cara ele vai acabar se churrascando, porque quando ele chegar de novo no fundo do poço e ele ver que não deu certo o sonho, ele vai simplesmente desabar. E ele não vai voltar mais. Ele não vai gravar um segundo vídeo. Então ele tem que pensar numa mudança de rota, ele tem que mudar de rota para ele conseguir entender. E aqui vai um pensamento que eu já tive com esse vídeo. Ele vai arrecadar mais de R$5 com esse vídeo. E isso vai mudar a vida dele. Porque você vê pelas doações, ele simplesmente explodiu. Esse vídeo ele vai gerar muito dinheiro para ele. Além de que o canal dele vai crescer. E se ele aproveitar disso, ele vai poder focar no YouTube e criar conteúdo. Então agora só depende dele. Depende dele ele mudar de vida. Depende dele agora pegar essa oportunidade que Deus deu para ele, que foi realmente um presente isso. Uma pessoa que está desesperada, conseguir um vídeo bater 1 milhão de visualizações e várias doações, essa pessoa ela tem uma oportunidade única na vida. Então talvez mudar essa rota, não querer ser um jogador profissional porque viu que isso não vai dar certo, ou pode percorrer isso ainda, mas focando também em criar uma coisa mais sólida. Por exemplo, um canal no YouTube focado em jogos, ou focado em Fortnite,
ou criar algo que realmente não dependa do jogo. Porque toda vez que você depende de algo, você acaba se tornando dependente. E se o jogo acaba? E se o jogo simplesmente, semana que vem, se for descontinuado e for fechado, o que ele faz? Ele é um jogador profissional daquele jogo e aquele jogo ele pode falir a qualquer momento. Então você está se baseando a tua vida em alguma coisa que pode simplesmente acabar. Então, eu acredito que ele tem uma oportunidade única. Essa é a minha opinião sobre esse assunto, esse vídeo. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você não concorda comigo também, quero saber a tua opinião. Se inscreve, deixa um like e compartilha esse vídeo aí com quem você acha que pode gostar dessa reflexão, beleza? Valeu, peregrinos. Até mais.